Os segredos mais sombrios de Henry Fonda que ele não quer que ninguém saiba. Henry Fonda foi um ídolo da Era de Ouro, conhecido por sua aparição heróica nas telonas. Mas o ator não era nenhum herói na vida real. Pelo contrário, ele foi uma figura trágica em sua própria história, e as pessoas mais próximas a ele sofreram com isso. Henry Fonda teve uma educação protegida. Henry Fonda nasceu em 1905 em uma família de cientistas cristãos. Henry era uma criança incrivelmente tímida, embora tenha crescido e se tornado um espécime físico. As garotas lhe davam muita atenção, mas ele não sabia como retribuir. Sua educação protegida não era a única coisa trabalhando contra a futura estrela. Ao atingir a maioridade, ele também testemunhou um linchamento quando criança, que o deixou com cicatrizes para o resto da vida. Apesar de tudo o que Henry conquistou na tela, ele sempre foi uma criança assustada em sua vida pessoal. Ainda assim, a qualidade do trabalho de Henry Fonda na tela grande não pode ser negada. Na adolescência, praticava esportes e passava as horas vagas trabalhando com o pai. Mas ele encontrou uma paixão diferente. Depois de entrar na faculdade da Universidade de Minnesota, ele pegou o bug da atuação. Ele começou a se apresentar em produções no palco do Omaha Community Playhouse. Embora Henry não tivesse experiência anterior em atuação, ele começou a fazer isso rapidamente. Ele era natural e não demorou muito para que ele começasse a fazer coisas maiores e melhores. Henry se tornou uma estrela após seu primeiro divórcio. Não demorou muito depois de se divorciar de sua primeira esposa que Henry Fonda começou a fazer ondas na indústria do entretenimento. Na mesma época, ele fez amizade com James Stewart. Em 1935, eles se mudaram juntos de Nova York para Hollywood, onde ambos se tornaram estrelas do cinema. Com James ao seu lado, Henry não teve nenhum problema em estar com as mulheres. No entanto, a estrela tinha mais do que dormir em sua mente. Ele queria se casar novamente. Embora seu segundo casamento fosse ainda menos bem-sucedido que o primeiro. Ele se casou pela segunda vez em 1936. Dessa vez, Henry investiu um pouco mais, mas o investimento não compensou. Sua segunda esposa era uma mulher chamada Frances Ford Seymour Brokaw. Embora Frances não fosse uma celebridade no mesmo sentido que Henry, ela era uma socialite notável. Frances também era viúva, pois seu marido havia falecido recentemente, na época em que ela conheceu Henry. Embora o casamento de Henry com a segunda esposa tenha durado mais de uma década, não foi bem sucedido. Aqueles anos foram repletos de tempos sombrios, e o casamento teve consequências que assombraram Henry bem depois do divórcio. O segundo casamento de Henry foi desastroso. Henry pegou o lado ruim de sua nova esposa por ser emocionalmente distante. Frances precisava de apoio, pois ainda estava lidando com o trauma emocional de perder o marido. Os dois tentaram forçar o casamento a dar certo, e uma das maneiras de fazer isso foi introduzir os filhos na equação. Eles tiveram 2 filhos enquanto eram casados, e esses 2 se tornaram estrelas por seus próprios méritos. A primeira foi Jane Fonda, que ainda hoje tem 84 anos. A segunda foi Peter Fonda, que faleceu em 2019. O ano de nascimento de Peter marcou o ano em que Henry atingiu o auge de sua carreira de sucesso. Esse foi o ano em que ele apareceu em As Vinhas da Ira. Ele ganhou uma indicação ao Oscar por seu papel no filme, mas as coisas deram uma guinada em sua vida quando a Segunda Guerra Mundial chegou. Na década seguinte, embora Henry tivesse uma família para cuidar em casa, ele insistiu em servir durante a guerra. Quando ele voltou, as coisas só pioraram internamente. Jane e Peter acusaram o pai de ser emocionalmente abusivo. Durante esse tempo, porém, foi indiscutivelmente a esposa da estrela que levou a pior. No entanto, Frances Ford Seymour Brokaw não era completamente inocente. Ela sofria de transtorno bipolar. Henry se casou com sua amante após o fim trágico de sua esposa. No final de seu segundo casamento, Henry começou a trair sua esposa com uma mulher chamada Susan Blanchard. Susan se tornaria a terceira esposa de Henry, embora essa transição certamente não tenha ocorrido sem problemas. Quando Henry anunciou à segunda esposa que queria o divórcio, ela se internara em um asilo de loucos.
Durante sua estada, ela cometeu suicídio. Foi dito que ela deixou notas personalizadas para todos os próximos a ela, exceto Henry. Henry não queria contar a seus 2 filhos que sua mãe havia cometido suicídio, então ele mentiu para eles dizendo que ela havia morrido de um problema cardíaco. Ele também impediu que as crianças comparecessem ao funeral de sua mãe. Tanto Jane quanto Peter iriam descobrir a verdade sobre a morte de sua mãe, com Jane compartilhando o que descobriu sobre o suicídio de sua mãe enquanto lia uma revista de fofocas em sua escola. Henry não perdeu tempo em se casar com sua terceira esposa, Susan Blanchard. Os dois se casaram em 1950, mesmo ano do suicídio de Francis. Para fechar o acordo sobre o casamento, Henry e Susan adotaram uma filha chamada Amy, mas isso não ajudou em sua química. Eles se divorciaram em 1956, mas Susan alegou que Henry foi abusivo com ela durante o casamento. Parece que Henry esperava demais de sua esposa e ela não conseguia atender às suas exigências de limpeza. Henry alguma vez encontrou a felicidade? Na mesma época em que se divorciou de sua terceira esposa, Henry brigou com seu amigo de longa data, John Ford. O lendário cineasta estava dirigindo Henry em um filme chamado Mr. Roberts. Os velhos amigos brigaram durante as filmagens e sua amizade nunca mais se recuperou. Henry Fonda se casou mais 2 vezes, sendo sua quarta esposa uma baronesa chamada Alfreda Franchetti. Fiel à forma, o casamento durou alguns anos. Sua quinta e última esposa foi uma mulher chamada Shirley May Adams, e eles permaneceram casados até o falecimento de Henry, em 1982. Ele faleceu pouco depois de fazer um longa com sua filha Jane Fonda, que comentou sobre seu relacionamento distante. Esse filme recebeu reconhecimento de prêmios, mas Henry estava muito doente para comparecer à cerimônia do Oscar daquele ano. Ele faleceu pouco depois. Agora é hora de ouvir de você. Qual foi a parte mais surpreendente dessa história para você? Deixe-nos saber na seção de comentários abaixo. E antes de ir, certifique-se de dar um like nesse vídeo e se inscrever em nosso canal. Se você ainda não o fez, clique no ícone do sino para se manter atualizado sobre todos os nossos conteúdos mais recentes.